Olá, bom dia, Deus te abençoe, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 21 de julho, e nós estamos aqui mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 2, verso de número 12. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando e nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça. Queremos pedir o Teu Espírito Santo para que nós tenhamos o entendimento e a compreensão da Tua palavra, para andarmos sempre no Teu caminho, não nos desviando nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos ler então o texto que nós temos aqui em Romanos 2,12, lembrando que hoje às 19 horas nós temos o culto. Amém? Você é o nosso convidado, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas e também antes da palavra nós temos ali um momentinho de oração, de adoração, de louvor, amém? Um momento especial também porque Deus habita em meio aos louvores, diz a palavra do Senhor. E também quero lembrar você que daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, nós temos o devocional com a pastora Ana. Vamos ler o texto aqui então, Romanos 2,12, lembrando que nós terminamos ontem vendo que para Deus não há acepção de pessoas. O que é isso? Deus não trata ninguém de forma diferente, amém? Ele trata todos de forma igual e justa, amém? Ele não trata, esse é o exemplo mais clássico, o justo como injusto e nem o injusto como justo. Ele trata de forma justa todos os homens e de forma igual. Amém? Versículo de número 12. Então ele diz assim: assim, pois, todos os homens, como ele não faz acepção de pessoas, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Então ele está dizendo que quem pecou sem lei vai ser julgado sem lei. Quem pecou com lei vai ser julgado mediante a lei que conhece, amém? Que recebeu. Mas nós vamos entender melhor isso e fica bem fácil de compreender lendo os próximos versículos, onde no versículo 13, então, diz assim: porque os simples ouvidores da lei, então nesse caso ele está falando de quem? Dos judeus, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós vamos falar sobre o que é justificado, justificação, um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 3, se não me falha a memória. Amém? Então aqui ele está dizendo que quem é justo diante de Deus? Quem o Senhor considera justo? Aquele que pratica a palavra. Não adianta eu só ouvir a palavra. Jesus, ele conta uma parábola muito importante daquele homem que ouve a palavra, mas não pratica. Ele é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Mas o que ouve a palavra e a pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Aqui é muito importante nós entendermos algo, amados, que o ser humano ele tem uma consciência, onde nessa consciência ele sabe sobre a justiça, sobre a honestidade, sobre a bondade. Ninguém ensinou isso para ele. Isso está gravado na consciência do ser humano. E ele reflete essa lei divina que está gravada no nosso coração, que nós chamamos esse conhecimento inato de Deus, que é algo que está gravado já no nosso coração, que já reflete esse conhecimento que nós temos de quais são os valores de Deus, ou os princípios de Deus, os princípios morais, éticos de Deus, gravados ali no nosso coração, de justiça, de honestidade, de bondade, de amor, e nós podemos estender, né, essa lista. Então, o exemplo aquele que é mau, nós conseguimos distinguir. Então nós conhecemos de tal forma que nós temos aversão, por exemplo, aos maus. Não é assim? Não é assim? Com todas as pessoas. Então todas as pessoas têm esse conhecimento inato, esse entendimento que está ali gravado no seu coração e que é a consciência. Então, amados, isso confirma esse conhecimento que nós temos no nosso coração.
Paulo, por exemplo, ele nos incentiva no versículo 15, dizendo assim: estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Olha a palavra explicando a própria palavra. E os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, isso confirma esse conhecimento inato que nós temos desta lei de Deus, desta lei escrita no nosso coração, do que é bom e do que é mal. Então isso faz com que Paulo, nesse momento, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado significa que o Espírito Santo soprou nos seus ouvidos, ele nos incentiva a não violar a nossa consciência. Porque a nossa consciência sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado. E quando nós ignoramos a nossa consciência e fazemos isso de forma repetida, ela silencia. Porque é como se nós estivéssemos entulhando a consciência, estivéssemos bloqueando essa voz da consciência que diz: olha, isso é certo, isso é errado. Então a pessoa, quando ela de forma repetida, ela ignora essa voz da consciência, ela acaba se tornando uma pessoa com um coração duro, com tendências para maldade, para as coisas ligadas ao mal, às trevas, porque ele ignorou a voz da consciência, do que é certo e do que é errado, dessa lei de Deus escrita nos nossos corações. Amém? E no versículo 16 ele diz ainda: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, veja, o Senhor vai chegar um dia que ele vai nos julgar conforme a lei que cada um tem. Seja ela aqueles que conhecem a lei de Deus, como os judeus que receberam a lei de Deus, que tinham lei, e aqueles que não tinham lei, mas tinham ela de certa forma gravada no seu coração, do que é certo e do que é errado. Então vai chegar o momento, esse dia do Senhor, onde o Senhor vai julgar os motivos por trás das ações. E ele diz mais no versículo de número 17, se porém, agora falando especificamente aos judeus, se porém tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, aquele que tem a lei, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, mais uma vez eu repito, aqueles que conhecem a lei serão julgados pela lei. E nós podemos trazer isso para as nossas vidas como cristãos. Porque tem muito cristão que conhece a palavra de Deus e que acha que porque é cristão ou vem de um berço evangélico, tá tudo bem. Ele pode viver como ele quiser. Ele pode ser só um ouvinte da lei, só ir à igreja aos domingos, só participar do culto e tá tudo certo. Então aqui Paulo está fazendo essa advertência, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, porque conhecem a verdade. Instrutor de ignorantes, ignorante é alguém sem conhecimento, não conhece a lei, não conhece a palavra de Deus. Mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Mais uma vez, os judeus que receberam a lei de Deus são aqueles que serão julgados. Aqui Paulo está dando esse exemplo, então quem conhece a lei será julgado pela lei. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Então você que diz, olha o que a própria palavra ensina, tu que pregas que não deves furtar, que não deve furtar, furtas, ou seja, você ensina que não deve furtar, mas você furta. Você ensina que não deve mentir, mas mente, porque você é instruído na lei, então você diz, olha pessoal, não podemos mentir, não podemos roubar, mas eu minto e eu roubo. Então ele diz assim, dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Amados, nem vamos entrar nesse assunto aqui. Abominas o ídolo e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, porque eu conheço a Bíblia, e vou trazer mais uma vez aqui para nós, eu conheço a Bíblia de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, já li a Bíblia tantas vezes. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, da palavra de Deus. Transgredir a lei é transgredir a palavra de Deus.
Então nós podemos trazer esse exemplo dos judeus daquele tempo, a qual essa carta aqui estava admoestando, a nós cristãos, que muitas vezes queremos repousar nesta condição de ser alguém de, por exemplo, eu vim já de berço evangélico, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo, eu já ouvi falar sobre isso. Amém? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque não vive o que prega. Isso nós podemos também trazer para nós nos dias de hoje. Paulo está exortando exatamente aqui aqueles que conheciam a lei, mas que não viviam a lei. Aqueles que conhecem a palavra hoje, mas não vivem a palavra. E nós vamos terminar lendo aqui o 25. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Circuncisão é o quê? Era aquilo que distinguia o judeu. Então o judeu conhece a lei e ele está dizendo, a circuncisão tem valor se você pratica a palavra de Deus, a lei de Deus. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será por ela considerada como circuncisão. E aqui é interessante porque ele está falando o seguinte, aqueles que não tinham a lei não eram judeus. Então ele está dizendo, olha, você que é judeu, que tem como judeu a marca da circuncisão, que é o sinal, amém, da aliança, do judaísmo, mas você não vive a lei, você é um transgressor da palavra de Deus, da lei de Deus. Mas aquele que não é judeu, não tem o sinal da circuncisão, mas vive a palavra de Deus, vive os preceitos da lei, não será ele considerado como circuncisão? Porque ele pode não ter o sinal no seu corpo, mas ele vive a palavra de Deus. Então Paulo está aqui confrontando aqueles que se sentem seguros por ter um sobrenome, no caso, judeu. Ou para nós, aquele que se sente seguro, porque eu sou de família cristã, eu sou de família de pastores, eu sou de família de evangelistas, de missionários, etc. Né? Ou sou uma família de tradição cristã. Amado, nada disso tem valor se não vive a palavra de Deus. Amém? E se aquele que é incircunciso por natureza, aí ele explicando exatamente o que eu acabei de falar, se aquele que é incircunciso não tem o sinal da circuncisão, que é o sinal do judeu, que é o sinal de quem recebeu a lei de Deus, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então ele vai julgar aquele que conhece a lei e deveria viver, mas não vive, aquele que é verdadeiramente judeu, tem a circuncisão, mas a sua circuncisão não tem valor, porque ele transgride a palavra de Deus. Então nós podemos trazer isso tudo para a nossa vida, podemos trazer tudo isso para os dias de hoje, observando isso como cristãos. Nós ouvimos a palavra de Deus e a observamos, ou para nós a palavra de Deus entra para o ouvido e sai por outro? Versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Olha o sinal da circuncisão, sinal no corpo. Nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, lá no coração. E circuncisão a que é do coração. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, amados, mais uma vez nós vemos aqui que até mesmo na lei era necessário haver no coração do homem arrependimento e fé, no interior. Arrependimento fala de algo lá dentro do coração, uma mudança verdadeira lá no nosso coração. Assim como deveria ser na vida do judeu. O arrependimento e a fé na lei de Deus, na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Amém? Vamos parar por aqui, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento em tudo aquilo que nós somos limitados nas palavras. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos pedir a tua bênção, Pai, a presença do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai. Pai, a proteção, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Abre os céus e nos abençoa, é o que nós te pedimos, Pai. Precisamos tanto de ti, Senhor.
e nós reconhecemos a nossa dependência total, absoluta do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe esse domingo, Senhor. Abençoe esse dia na vida de cada um, de cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu aguardo você hoje às 19 horas. Um grande abraço a todos.